Meus irmãos, com muita alegria que a gente mais uma vez está aqui para trazer as mensagens da luz para todos. E hoje nós vamos falar a respeito da conexão com Deus e como as pessoas estão se afastando de Deus. Porque hoje, na atualidade, parece que a espiritualidade virou uma coisa que é para alguns, como se não fosse para todos. Algumas pessoas procuram, têm esse interesse, querem buscar alguma coisa para a vida. Muitos olham para a vida, têm aquela sensação dentro de si de uma coisa grande, maior, e olha para a vida e ela parece tão pequena, parece que não satisfaz, Então, a gente percebe que, assim, uma grande parte, a maioria, eu diria, da humanidade está se afastando sucessivamente de Deus, aonde as pessoas parece que não se importam mais se Deus existe, se não existe, ou seja, é um esfriamento muito grande da fé. Então, eu pergunto o que há com as pessoas? Não conseguem mais acreditar que Deus existe? E sim, muitos não conseguem acreditar que Deus existe. Está tudo muito confuso, tem muitas teorias, tem falsos profetas, tem muitos tipos de igrejas que as pessoas que têm um olhar mais crítico acabam não vendo Deus ali, não vendo luz. E um dos grandes problemas da humanidade atualmente, que nos afasta da luz, é uma contradição, são justamente as igrejas. Aqueles que estão dentro delas estão ali, alguns satisfeitos, outros não, e outros porque têm medo de ir para o inferno. Mas não estão ali por espontânea vontade. E assim, quando Jesus falou que viriam muitos profetas, falsos profetas, ele falou que viriam os falsos profetas. Pois bem, eles chegaram e estão por aí. E hoje, o maligno que faz com que as pessoas se afastem das igrejas é tudo obra de quem interessa. O maligno existe e ele quer que as pessoas se afastem de Deus e fiquem sob o domínio dele. Então, o que a gente percebe é que ele entrou dentro das igrejas. E que hoje, o maior parque de diversão do maligno é o cristianismo, infelizmente. Tem igrejas cristãs que estão corretas, estão certas, mas se criou tantas correntes interesseiras e por dinheiro e que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Então, o cristianismo tem sido usado pelo maligno para tirar as pessoas do próprio Jesus. É uma contradição, é uma coisa difícil e terrível, mas infelizmente está acontecendo. Um dos grandes inimigos nossos é o próprio cristianismo. Ou seja, a maneira como os cristãos estão propagando Jesus não é Jesus. Não tem a ver com o evangelho de Jesus. Não tem a ver com o amor, não tem a ver com a bondade, não tem a ver com o perdão, com a justiça. É uma coisa que favorece apenas os interessados e não é igual para todos. Então, esse é um fator porque as pessoas que são mais exigentes, que têm um olhar crítico, elas não querem se sentir enganadas por pessoas que se dizem de Deus, que se dizem de Jesus, mas que estão com uma conduta que não é alinhada, que não andam como Jesus andava, que não vivem como Jesus vivia, que não têm o amor que Jesus tinha,
tem até hoje, é claro, mas enfim, que destoam, ficam fora daquela corrente espiritual que Jesus nos trouxe. Então, o que acontece? Aí as famílias têm seus filhos, vão nas igrejas, aí quando eles chegam na adolescência, eles não conseguem mais levar os seus filhos para a igreja. Eles são sugados pelo mundo, pela festa, pela sedução do universo da matéria, das coisas materiais. Então, aí a gente vê que tem uma juventude que surgiu nesses últimos anos, que está literalmente desconectada de tudo. Fica num celular, grudado o dia inteiro, tudo que vai fazer está com aquele celular na mão, e aí passa um outro, ela se bate, ela nem vê, né? As pessoas estão precisando de uma coisa, tem uma necessidade, o sujeito está ali agarrado no celular, está desconectado do mundo, está conectado com uma coisa que só serve para ele, mas está desconectado de todos os outros, se esbarram, batem uns nos outros, e se alguém achar ruim, eles enfrentam, ficam ruins, ficam bravos também. Então, isso tudo é a falta do amor. Isso tudo é mostrar o quanto está esfriando a luz. O quanto as pessoas estão preocupadas em se divertir, em festas, em glamour, em serem importantes, mas esqueceram de Deus. E as pessoas têm falecido todos os dias, muitas. Ainda tem as guerras que somam muito mais os mortos. E aí eu pergunto, para onde estão indo essas pessoas que morrem? Tem um monte de gente morrendo, elas estão indo para onde? Ninguém se pergunta, porque a pessoa, em verdade, deixa esse plano, mas ela não morre. Ela continua viva em algum lugar. Então, a gente tem que se questionar aonde eles estão. E assim, muitos vão para as trevas, vão para um lugar horrível, muito pior do que a imaginação. E os outros ainda ficam aqui homenageando, fazendo várias coisas para a pessoa que morreu e foi para as trevas. Deveriam era ficar rezando pela pessoa. Mas, infelizmente, está desse jeito a humanidade. Então, o recado é que assim, Deus, Ele nos ama e nos quer. Deus quer que a gente se esforce para tentar segui-lo, porque Ele sabe que se a gente não se salvar, a gente vai para um lugar onde é pior do que horrível. Sempre falo isso. Então não tem para onde correr. Nós temos que entender a realidade que é Deus. E cada um dentro da sua igreja que busque Deus de verdade, busque o Jesus de verdade. Pegue a Bíblia, pegue o Evangelho e leia e veja se aquilo que o seu líder espiritual está falando tem a ver realmente com o Evangelho. Se não é apenas uma sedução, se não é apenas um lance de como conseguir aquele irmão que paga o dízimo para a igreja ficar rica. Então isso é o que tem afastado muita gente e atraído muitos que, em verdade, querem se locupletar em cima da própria espiritualidade. Então, espiritualidade, estar com Deus, entender o mundo espiritual, é diferente de religião. Porque o espírito tem um dono, o dono que é Deus, que é Jesus, e eles têm um olhar sobre nós extremamente diferente do que o ser humano tem um com o outro. Então nós precisamos desse olhar de misericórdia, desse olhar de bondade, desse olhar de proteção que Deus tem. Porque a gente estando com Ele, a gente pode pedir a sua proteção e a gente viver melhor.
E aí nós temos que tentar alertar essa juventude que não é só festa, que não é só diversão, inclusive sobre a questão do trabalho, porque também não querem trabalhar, querem ganhar todas as coisas sem fazer esforço. E que isso não existe. Esse plano existencial é necessário arregaçar as mangas e trabalhar para ter o que comer, para ter o que vestir, para ter as coisas para usar, porque se ninguém fizer, não tem nada. Então, não basta ficar rico, querer ser rico. A humanidade quer ficar rica e tudo passa e nada fica, a não ser os seus débitos espirituais. Então, o alerta é que o Espírito existe, que Deus existe e que está na hora de acordar e de olhar realmente para Deus e procurar ver o que Ele quer de nós e fazer o que Ele quer e não só o que a gente quer. Tomar cuidado com a nossa vontade, tomar cuidado com os nossos desejos e entender que algum sacrifício é necessário, que algumas coisas nós não podemos fazer. E é por isso que a humanidade se afasta, porque quer fazer tudo sua vontade, seus desejos, e infelizmente dá no que a gente vê nessa realidade caótica, onde o mundo está afundando literalmente. Onde estamos vivendo um novo normal que não é o normal. E temos que aceitar tudo, todas as vontades, independente se elas agradam a Deus ou não. Então, não pode ser assim com a gente. Nós precisamos saber o que queremos, precisamos sempre preservar o amor, preservar o perdão e preservar a nossa fé, porque Deus é real e, independente de você parar de acreditar nele, ele vai continuar existindo. Então, reforcem a fé e procurem ajudar uns aos outros, porque é o único jeito da gente vencer o mal que está tomando conta e assolando a humanidade. Como se as pessoas não tivessem mais alma, ou como se as suas almas não têm mais jeito. Muitos não têm mesmo, mas muitos têm. Então vamos insistir e ajudar todos aqueles que querem ser ajudados. Amém.